que tem da briga, né, do arquiteto e do engenheiro, que o arquiteto vai pegar e fazer aqueles grandes vão, como o MASP, ou colocar um balanço, e aí o engenheiro vai chegar e vai falar, põe uma viga, põe um pilar aí no meio. Então, sabe o que eu acho? Assim, para resumir, assim, para traduzir essa conversa toda, acho que a gente poderia dizer o seguinte: você pega um edifício projetado só por um arquiteto ou por uma equipe de arquitetos, né, uma equipe focada num raciocínio só, vai sair um projeto que não é 100% legal. Se você pegar a mesma coisa feita por engenheiro, o engenheiro pode fazer o edifício? Ele pode fazer o edifício. Ele vai lá e faz o mesmo edifício, vence o mesmo desafio. Também vai ficar um projeto que não vai ser 100%. Então, se a gente junta os dois, aí a gente consegue ter a complementação. Agora, eu acho que é importante a gente falar, viu, Vitor? Você falou de uma questão de trabalhar em equipe, né? E eu acho que no exercício da nossa profissão, de todas as nossas, de engenharia, da arquitetura, do urbanismo, a gente tem que começar a entender que a gente não trabalha sozinho em diversos aspectos, não só no aspecto profissional. Eu vou dar alguns exemplos do que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, fazer uma residência. A gente faz a residência em parceria com a engenharia ou fazendo por conta, não tem problema, mas a gente também não consegue fazer um projeto legal se a gente não envolver nesse processo a família que vai morar naquela residência, né? Bom, estou usando um exemplo simples, uma residência. Quando a gente vai, por exemplo, para uma área complexa, que eu acho uma das mais complexas, a área hospitalar, por exemplo, né? Se a gente não envolver os profissionais que trabalham lá, os médicos, os especialistas e assim sucessivamente, a gente também não consegue fazer os projetos corretamente, né? Não vão sair projetos eficientes. Então eu acho que se a gente não entender que a gente não trabalha sozinho, a gente só trabalha em equipe, já é um bom começo, né? Porque a gente tem que estar preparado para isso, porque não dá para trabalhar sozinho mesmo. E é uma necessidade, né? Saber conversar, saber aceitar, saber trocar ideias, né? Acho que essa precisa ser uma via de mão dupla, né? A gente não impor algumas coisas. Eu tenho certeza que esses vãos e essa brincadeira que a gente tem, quando chega esse projeto para os engenheiros, é um desafio que acho que interessa, né? Não interessa fazer uma casa que sabe os vãos, que aquilo que já tudo fez, senão de caminha num lugar já conhecido. Acho que esses desafios, essas provocações são necessárias também, são muito bem-vindas em todos os sentidos, né? Eu acho que assim como é prazeroso para a gente, enquanto arquiteto, fazer esse projeto, eu vou chamar de diferente, né? Onde a gente conseguiria trabalhar com vãos bastante grandes, também é um desafio para o engenheiro e um prazer, uma satisfação para ele, quando ele consegue viabilizar isso tecnicamente, né? Fala, nossa, o arquiteto me deu um desafio de fazer um vão de 20 metros, com uma estrutura o mais esbelta possível. E quando vocês entram e em conjunto com o arquiteto tentam viabilizar isso e conseguem, eu tenho certeza que é um desejo, uma satisfação para vocês conseguir esse objetivo em conjunto. De forma que vocês conseguem respeitar o desejo do arquiteto, o desejo muitas vezes também do cliente, fazendo uma coisa que obviamente não é uma coisa tão simples, né? Que o mais simples seria colocar uma série de pilares, diminuindo vãos, ficando uma edificação padrão, um paliteiro que a gente chama na arquitetura. Porém, quando vocês conseguem atingir esse objetivo, tenho certeza que para vocês também é muito bom, né? Não, com certeza. É muito satisfatório quando você pega um projeto, nossa, preciso de um balanço grande, qual que vai ser a solução que eu vou dar, né? E o arquiteto, eu acho que o legal é porque o arquiteto ele desenvolve muitos projetos que usa muito a criatividade, né? Os arquitetos são muito criativos na hora que eles vão projetar as construções, né? A gente está falando aí de balanço, a gente está falando de grandes vãos, a gente está falando às vezes de utilizar um outro tipo de estrutura para poder fazer com que aquele projeto saia do papel, né? E realmente se concretize. Então acho que isso é muito legal e satisfação é total. E vocês sabem que aí acho que entra um outro mito da nossa profissão que fala assim, arquiteto odeia viga, odeia pilar, né? Então eu acho que muito vem dessa relação. Quando o arquiteto concebe sem pensar na estrutura, por mais que ele não vá efetivamente calcular, mas ele concebe sem pensar na estrutura, o pilar, a viga, que o engenheiro foi lá e teve que enfiar meio que a força, começa a incomodar. Ou seja, se o arquiteto não pensa um pouquinho como o engenheiro vai trabalhar, se o engenheiro não pensa como o arquiteto trabalha, aí vira uma briga. Sim. E aí não dá certo o casamento, aí dá separação, tá? Já começa errado, né? Que já começa errado, exatamente. Então, aí a gente derruba um mito que é um mito bem comumzinho do pessoal achar, né? Poxa, o arquiteto não gosta de estrutura. Não, se ele pensar corretamente, a estrutura vai casar corretamente com o projeto e aí dá tudo certo, né? Justamente trabalhar
em conjunto e pensar que aquilo tem que parar em pé, né? De uma forma ou de outra. Sem perder a parte estética, sem Sim, perder a qualidade encaixar. visual, a criatividade, isso aí é muito legal, né? E hoje em dia no mercado, né, eu trabalho com a parte de projetos aí, muitos arquitetos já vêm com esse pensamento já da graduação, né? A gente vê pelos cortes, quando eles estão fazendo os projetos, eles já fazem os cortes, eles já estão prevendo uma viga de determinado tamanho, né? E daí o engenheiro, ele vai, né? Será que vai ter esse tamanho? Ele vai fazer os ajustes, vai fazer a compatibilização dos projetos, né? Mas esse pensamento, ele tem se mudado muito, né? Antigamente era um pouquinho diferente. Mas eu acho que tudo é um nível, né? Conforme as duas profissões, os profissionais que são recém-formados, conforme eles vão se desenvolvendo, né? Eles vão melhorando cada vez mais. E a ideia é sempre melhorar e sempre os dois trabalharem juntos. Um não trabalha sem o outro. A verdade é essa, né? Então tem que parar com essa... eu não vejo que existe rixa, né? Isso é um mito que existe mesmo, né? Que o pessoal fala. Não existe rixa entre arquitetos. Pelo contrário, eles são profissões que se complementam, né? E que precisam trabalhar em conjunto, né? Eu acho que esse tem que ser o entendimento aí. Agora, para colocar fogo na conversa, e aí, gente, qual que é a diferença entre engenharia e arquitetura? Eu acho que o mais divertido dessa pergunta é a gente não ter certeza da resposta. Boa. Porque eu acho que é onde tudo... A gente sabe onde estão as coisas, onde elas se entrelaçam, onde tem uma sobreposição. Por isso que eu acho que não tem um corte exato. Daqui para lá é meu território, daqui para lá. Eu acho que o divertido... A gente acha que o primeiro semestre na graduação é sempre aquilo... O que é arquitetura? A gente tem tanta gente falando sobre isso. Cada arquiteto fala uma coisa... E no fim não tem uma certeza assim muito exata. E acho que é legal isso. Acho que não tem uma separação, uma cerca daqui para lá é engenharia. Assim. Exato. Acho que por isso que eu acho que o que muda mesmo é o foco, né? O foco que o arquiteto tem ao projetar e o foco que o engenheiro tem ao projetar, né? Que são diferentes, né? Enquanto, pelo menos do meu ponto de vista, como você falou, né, Vitor, não tem a resposta certa, né? Mas penso eu que de repente enquanto a gente está lá preocupado com o usuário, né? Então, no caso de uma casa, da família que vai usar, no caso de um bairro, a sociedade que convive ali e assim por diante, a engenharia já está preocupada com outras questões que complementam tudo isso, né? Eu acho que o que separa é até isso. Eu acho que você falou essa visão. A arquitetura é uma ciência humana. Sim. A engenharia é uma ciência exata. Acho que ali a gente já consegue ver onde está um pouquinho mais... Como você falou, o foco, eu acho que é boa essa palavra, né? Porque a gente está se acostumando com questões de especialização, em cada vez mais segmentar o conhecimento, qualquer coisa assim. E acho que o mais interessante, até da nossa ofício, não sei se a engenharia isso corresponde, é esse saber que toca em vários outros saberes. Assim. A gente às vezes sabe um pouco mais de algumas coisas, como você falou, a gente faz um hospital, quando a gente entra um projeto hospitalar, a gente precisa ir conhecer uma legislação específica, visitar isso, então cada vez mais a gente conhece situações assim, então esse conhecimento nesse sentido eu acho importante, né? E acho que as coisas, como eu falei, acho que não se separam, elas se tocam e talvez esses grandes quadros, a gente pensar em questões mais sociais, vinculado ao usuário de uma maneira geral.